amiga, um lá diretamente de Madrid outra vez. Dessa vez quero te falar que a gente já tem um tema bem específico para falar de Espanha e que vai abarcar muita coisa que a gente tem para falar, que é ultradireitismo. Ultradireitismo? Ultradireita, obrigada. Na Espanha. Foi assim que eu comecei um áudio pra Betinha durante uma viagem que eu fiz pela Espanha. Eu confesso que eu queria deixar o áudio rolar pra vocês ouvirem ele inteiro, mas eu falo muito e eu me distraio muito também. Então bora editar que é melhor. O ponto é que a Andressa me mandou esse áudio de Madrid justo no dia 12 de outubro, que é conhecido como o Dia da Hispanidade. Esse dia não só marca a data em que Cristóvão Colombo descobriu a América, mas serve também como um dia que os espanhóis se sentem orgulhosos de serem espanhóis. E é lógico que em pleno 2022, esse evento não seria apenas um evento. Durante a minha passagem pela Espanha, eu pude conversar com pessoas que moram lá e que me alertaram sobre o crescimento de um partido de extrema-direita que já existia em 2019, quando eu morei lá, mas que ganhou muito mais força, o Vox. A gente vê esse movimento de extrema-direita em vários outros países europeus. Então, de fato, tem conteúdo para um baita episódio. Aqui a gente vai te falar da ascensão da extrema-direita na Europa e como a América Latina vem fazendo o movimento oposto. Mas, lógico, não podemos nos enganar. A extrema-direita tem ganhado muita força ao redor do mundo. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Poner esos sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, antes de entrar de cabeça no que vem rolando na Espanha e ao redor do mundo, eu só queria contextualizar para vocês o que estava rolando durante a minha viagem. Era 12 de outubro, eu estava em Madrid, quando eu fiquei sabendo que iam rolar várias manifestações e uma parada militar em comemoração ao Dia da Hispanidade, ou Dia da Festa Nacional, ou Dia da Nação. Sim, esse dia tem muitos nomes. Logo na véspera desse dia, eu tinha saído com um primo meu que mora na Espanha há anos, e ele me alertou sobre o que eu poderia encontrar nesse fatídico Dia da Hispanidade. Segundo ele, eu tinha que me atentar a pessoas com pulseiras da Espanha e vestidas de verde, porque essas pessoas eram apoiadoras do Vox e supernacionalistas. E nisso, a Andressa me mandou uma enxurrada de áudios a cada passo que ela dava, explicando o que o primo dela falou, o que ela pretendia fazer e por aí vai. Nesse bloco, a gente vai contar um pouco dessa saga da Andressa pelo Dia da Hispanidade, usando esses áudios dela, além de já contextualizar sobre a ascensão da extrema-direita no país. Começo mandando áudio, eu me distraio, mas a brisa é, eu quero ver se a gente encontra como manifestantes nas ruas. É porque, tipo, a festa vai começar no norte de Madrid. E aí, aparentemente, desce e termina às 2 horas da tarde. Vai ter coisa na Praça Maior, que a gente tá do lado também, enfim. Mas eu quero ver se eu encontro, tipo, uma pessoa de verde, uma pessoa com a pulseira da Espanha, tipo, com todos os sinais que meu primo me alertou. Mas aí eu me faço de sonso e pergunto, tipo, ai, o que tá acontecendo aqui? Mas essa festa é do quê? É em homenagem a quem? Tipo, a Espanha? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa a ver com a política, sabe? Tipo, fazer umas perguntas assim, como fingindo que eu não sei de porra nenhuma, entendeu? E de repente posso ver se tem alguém de azul, que aí o meu primo também alertou que é o oposto, que é tipo, é outro coisa político. E aí a gente tem bastante info legal. Esse áudio aí eu mandei pra Beth diretamente da fila do Museu do Prado. Eu tenho que lembrar pra vocês que, né, eu tava de férias, então a ideia era curtir o dia, aproveitar as entradas grátis nos lugares e ver o que eu encontrava na rua. Até porque, pelo que eu tinha sido alertada, o movimento de extrema-direita na Espanha tava muito forte e eu tava bem em Madrid, que é o centro do país. Então seria questão de tempo até eu encontrar com gente na rua esbanjando o seu orgulho de ser espanhol. Aqui a gente precisa te lembrar que a política da Espanha é super complexa. Isso porque as comunidades autônomas, que são tipo os estados de lá, são muito diferentes entre si e muitos lutam pela sua independência de Madrid, que não apenas é a capital do país, mas também onde se encontra o rei. Sim, a Espanha ainda é uma monarquia. E foi nesse contexto todo de luta pela independência das comunidades autônomas, principalmente da Catalunha, que o Vox surgiu e se consolidou. Esse partido foi registrado em 2013, ou seja, ele é relativamente novo, formado por 3 homens que eram contra a ideia das comunidades autônomas. Um deles era assumidamente anti-catalão, que é a região onde Barcelona se encontra. O Papo de Inter fez um episódio sobre a Catalunha e a prisão do seu líder, é o de número 31, caso você queira ouvir. Mas de volta ao Vox. Esse partido surgiu, então, a partir de um sentimento anti-independentista e foi se fortalecendo ao longo do tempo. Segundo o próprio site deles, o Vox tem como projeto, abre aspas, a defesa da Espanha, da família e da vida,
A ideia é reduzir o tamanho do Estado, garantir a igualdade entre espanhóis e expulsar o governo da vida privada. Fecha aspas. O partido ganhou bastante força em 2019, quando ganhou 52 das 350 cadeiras nas eleições gerais que aconteceram no país naquele ano. Naquela época, uma reportagem do G1 anunciava esse partido como sendo, abre aspas, contra leis de igualdade de gênero, imigração e autonomia para as regiões da Espanha, fecha aspas. Dentre as propostas de 2019 estavam proibir procedimentos de mudança de gênero e aborto no sistema público de saúde, revogar a lei sobre a violência de gênero como discriminatória contra os homens, revogar a lei que proíbe os símbolos da Era Franco e construir um muro em torno das cidades de Ceuta e Melilla, que ficam na fronteira com o Marrocos. Eu nem preciso dizer que eles são anti-muçulmanos também, né? Qualquer semelhança com Donald Trump não é mera coincidência. O Vox é assumidamente fã do Trump, Marine Le Pen e de Matteo Salvini, por exemplo. O discurso é o mesmo de sempre, as propostas são bem parecidas com a que vemos em outros partidos de extrema-direita ao redor do mundo. E por aí vai. Inclusive, o Vox propôs em 2020 o Fórum de Madrid, uma aliança internacional com líderes conservadores da América Latina, Espanha e Portugal, para frear o avanço do comunismo na iberoesfera, ou seja, isso tudo nas palavras deles. Esse movimento tem apoio de Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Arturo Murilo e por aí vai. A ideia é fazer oposição ao Fórum de São Paulo e o Grupo de Puebla, que são articulações de ex-presidentes, partidos e movimentos sociais progressistas e populares. O ponto é que eles, com esse discurso e essas promessas, continuam crescendo. Em 2022, o Vox conseguiu formar um governo de coalizão em uma das comunidades autônomas do país, Castilha e León. Eles, juntos ao PP, que é outro governo conservador do país, mas menos radical, conseguiram formar a maioria e vão governar juntos. É a primeira vez que a gente vai ver um governo como esse estar em um ponto tão importante da política desde a era do ditador Franco. E antes da gente seguir aqui, eu também queria contar que eu passei por Barcelona nessa viagem e como o cenário estava muito diferente. Isso é tema para um episódio à parte, um Reels ou alguma coisa que eu e a Betinha a gente ainda está conversando. Mas o que eu queria dizer é que meus amigos barcelonenses também me alertaram sobre o crescimento do Vox e como eles estavam assustados com tudo que vinha acontecendo por lá também. Mas enfim, agora que você já entendeu como anda a situação da extrema-direita lá na Espanha, bora voltar para as aventuras da Andressa durante sua busca pelos manifestantes e te contar o que a gente concluiu disso tudo. Oi, amiga, diretamente do Reina Sofia agora, do museu. Cara, então, vou ser bem honesta, eu achei que a cidade ia estar transbordando de gente, tipo, nacionalistas ou antinacionalistas, sabe? Tipo, uma coisa bem pesada, assim. E vou ser bem honesta, flopado, pelo menos aonde eu tô da cidade, lógico. Eu vi uma pessoa só com a bandeira da Espanha e, tipo, não é que a gente também tava num espaço totalmente isolado da cidade, da vida, sabe? A gente tá do lado do Museu do Prado, aí veio no Reina Sofia, que são dois grandes museus e, tipo, enfim, a gente tá no meio da cidade, sabe? Então, assim, não senti nada até agora. Teve o desfile militar, mas foi de manhã e foi longe daqui, foi, tipo, na zona norte da cidade, então, tipo, nem fazia muito sentido a gente ir pra lá, anyway. Agora, eu sei que na praça, perto ali do nosso hostel, vai ter esse show, então eu quero passar lá pra ver. E a gente vai agora, tipo, saindo desse museu, a gente vai pro Palácio Real, que é onde está o rei. Então eu suponho que ali vai ter alguma coisa. Mas eu confesso que eu achei que a cidade, tipo, pelo que eu tinha entendido, assim, eu achei que eu ia sair do hostel e que ia ver gente em todos os 4 cantos de Madrid, tipo, vestidos de alguma forma, sabe? Tipo, apoiando ou não apoiando. Não foi muito isso, não. Como a Andressa já contou, pois é, o negócio não estava tão animado assim. Já dando um spoiler, ela rodou a cidade, andou pacas e não viu praticamente ninguém com a bandeira da Espanha. Ou com a pulseira da Espanha, ou com a camisa verde. Lógico que, como ela bem disse, ela estava de férias, então não foi exatamente no olho do furacão. Mas isso nos levou a algumas ideias. Só acrescentando que eu de fato cheguei a ir lá no Palácio Real e de novo eu não vi nada. Eu andei por todo o centro da cidade e nada. Enfim, a gente ficou refletindo se de fato tiveram grandes representações da extrema-direita em algum canto da cidade que eu não vi, ou se de repente ainda é um movimento que está se mostrando, como aqui no Brasil mesmo, que mais recentemente a gente tem visto uma expressão maior. Bom, bora então pro último áudio que a Andressa me mandou nesse fatídico dia, a sei lá que horas da noite de Madrid. Amiga, a conclusão do dia foi essa mesmo. A
a gente andou pra caramba na cidade inteira. É isso, assim, a gente não viu nada. Teve a parada militar, de repente, na parada militar deve ter acontecido mais coisas. Eu vou até ver os jornais aqui pra ver se tem alguma notícia a respeito. Mas a gente não encontrou nada de ninguém. É que o que a gente tava conversando com meu primo e com a namorada, eles deram a entender que ia ser uma coisa que ia meio que, tipo, paralisar a cidade e ia ser visível em qualquer canto. E é meio como em São Paulo. Tipo, parando pra pensar quando tem o desfile de 7 de setembro, que a Paulista fica um lugar que você não pode chegar e aqueles bairros ao redor. De repente era algo nesse nível. O lugar onde foi o desfile foi bem longe de onde a gente estava, então não fazia sentido ir lá perto. E aí, de repente, foi por isso que a gente não viu nada de ninguém. Tinha meia dúzia de gato pingado enrolado em bandeira da Espanha, mas não passou uma vibe nacionalista. Era mais do tipo criança curtindo uma festa, um feriado com a família. Mas isso, enfim, depois a gente pesquisa mais para ver a respeito, mas é um fato ainda que a extrema-direita está ganhando força na Espanha, porque isso sai nos jornais e tal. Enfim, a gente precisa só se aprofundar mais no tema. Eu achei que hoje ia ser mais gritante isso, mas não sei se de repente é porque as pessoas ainda não têm a coragem de assumir esse posicionamento, não sei se isso pode ter a ver também, ou se de repente foi tipo uma comemoração que rolou num lugar específico que a gente não viu, ou até mais no sentido de aquelas pessoas que fazem política sentada no sofá, entendeu? Meio do tipo, a gente apoia isso, mas a gente não vai pra rua porque não tem essa necessidade, tipo, na visão deles. Não sei, várias hipóteses. De fato, os jornais espanhóis falaram algumas coisas desse dia, mas nada muito chocante. Teve parada militar, família real, Pedro Sánchez, que é o presidente espanhol, tiveram muitos gritos de pedido de demissão do Pedro Sánchez na parada militar onde ele estava, o que, segundo os jornais locais, é normal nessa data, mas fora isso, nada muito chocante. Só um adendo aqui, o Pedro Sánchez é do partido de esquerda e, inclusive, apoiou o presidente eleito aqui do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha. Em Barcelona também rolou uma manifestação comemorando esse dia com vários partidos políticos envolvidos, inclusive o Vox. Aliás, na Espanha toda isso rolou, mas em Barcelona também saíram algumas notícias de pessoas contrárias a esse dia que buscaram alguma forma de expor seu descontentamento com a data. O que Andressa viu na Espanha não só se aplica aos espanhóis, mas é uma onda que estamos observando na Europa há algum tempo. Prova disso é a Itália, que deu vitória a uma coalizão de extrema-direita neofascista que está hoje no comando do país. Giorgia Meloni assumiu o cargo de primeira-ministra do país no mês passado. Ela faz parte do partido Irmãos da Itália, que sim, pode se chocar, reivindica o ditador Benito Mussolini, aquele amigo do Hitler e do Franco, vocês lembram? Enfim, esse partido inclusive foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, pelos seguidores do ditador. Ela tem aquele slogan clássico de qualquer extrema-direita: Deus, pátria e família. Antes de assumir o poder, ela tomava uma posição eurocética, que é basicamente contra a União Europeia. Alô, Brexit! Sem falar que apoiou uma série de políticas anti-imigração, contra o aborto e contra a comunidade LGBTQIA+. Mas uma questão importante da gente ressaltar aqui é que, ao assumir o cargo, a Meloni adotou um discurso mais ameno. Ela não defendeu Mussolini, defendeu a União Europeia e não atacou diretamente as minorias. Ainda assim, não deixa de ser um governo de extrema-direita. Mas a palavra ameno não pode ser usada com Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria desde 2010. Recentemente, a ONU declarou que não considera mais a Hungria, país membro da União Europeia, uma democracia plena. Orbán se fortaleceu no poder com políticas anti-imigração. E aqui vale um adendo. O movimento de extrema-direita na Europa ganhou força em 2015 com a crise dos refugiados causada principalmente pela guerra na Síria. Foi em 2015 que a gente viu aquelas imagens chocantes de Alepo e uma onda de pessoas tentando fugir do conflito que já dura mais de uma década. Então é por isso que praticamente todos os países que vamos citar aqui utilizaram essa plataforma como uma forma de se promover. Outra pauta super latente é a dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Orbán fez um polêmico referendo que proibia a orientação sexual nas escolas. O Papo de Inter tem um episódio sobre isso e sobre a história do país. É o de número 21 e está disponível em todas as plataformas de áudio. E bom, como a gente falou antes, a relação da Hungria com Bruxelas está bem tensa. Recentemente, o Tribunal de Justiça da União Europeia abriu um processo para restringir os fundos para o país, depois que as políticas de Orbán colocaram uma série de controles no sistema judicial e de mídia, o que restringe os direitos básicos seguidos pelo bloco.
Sem falar que Orbán é bem amiguinho do Putin, que está travando uma guerra com a Ucrânia e a Europa está bem pistola com esse acontecimento. E não foi só a Hungria que recebeu penalidade do Tribunal da União Europeia. A Polônia, vizinha do conflito com a Ucrânia, também sofre com uma série de restrições financeiras que atingem a saúde e o cuidado ambiental. E bom, a gente vê esse cenário na Suécia, que deu mais poder ao Partido Democratas Suecos. Mas não se deixe levar pelo nome, pois o partido tem raízes neonazistas. Eles são agora a segunda maioria no parlamento e devem conquistar mais poder nas próximas disputas. E, gente, a gente também não precisa ir tão longe. A França, vizinha da Espanha, vive à sombra de uma extrema-direita com a candidata Marine Le Pen, que quase ganhou do Emmanuel Macron 2 vezes nas eleições presidenciais. Esse ano, a Le Pen conquistou 41% dos eleitores. Mesmo ela perdendo para o Macron, ela segue firme como nome de oposição e deve crescer ainda mais. Para vocês terem uma noção, Le Pen é admiradora do Putin e é contra a OTAN, assunto delicado para o momento que a Europa está vivendo agora. Para colocar a cereja no bolo, precisamos citar também a Áustria, Portugal e a própria Alemanha. Apesar desses países não terem um governo de extrema-direita, os partidos dessa ala política estão ganhando cada vez mais força e representatividade nesses países, sendo muitas vezes a segunda ou terceira maior força política. E bom, a Europa ainda vive essa onda de direita, mas as coisas aqui na América Latina estão tomando um outro rumo. O que a gente vê agora é uma nova onda de esquerda, que a gente está presenciando inclusive no nosso quintal. A eleição do Lula no Brasil só consolida o que a gente já estava vendo aqui na América Latina. A gente não vai entrar na questão nacional, mas é muito importante observar os encontros que Lula já está fazendo depois de ser eleito. Alberto Fernandes e Pepe Mujica já visitaram o presidente eleito. Vamos começar então pelos governos que não são de esquerda na América Latina atualmente. E pasmem, são apenas 3: Equador, Uruguai e Paraguai. Mas por mais que essa onda esteja latente no continente, é importante a gente entender que os movimentos de esquerda que vemos aqui são muito diferentes entre si. As esquerdas da Venezuela e da Nicarágua são extremamente diferentes da esquerda da Argentina, com Alberto Fernandes, e do Brasil, agora com Lula, por exemplo. O que a gente vê nos primeiros países são ondas de extrema esquerda que beiram a ditadura, enquanto o restante do continente flutua entre uma extrema esquerda e a esquerda mais próxima ao centro. A Colômbia, por exemplo, elegeu seu primeiro presidente de esquerda da história do país, Gustavo Petro. Petro era integrante do grupo da guerrilha M19. Se você viu Narcos, você sabe de qual grupo estamos falando. Ele se define como esquerdista progressista. Assim como muitos outros líderes, ele venceu com uma margem bem pequena, com 50,44% dos votos. E Petro já chegou com os 2 pés no peito, propondo mais impostos para os ricos e uma reforma agrária. Assim como o Brasil e muitos outros países do continente, a Colômbia enfrenta uma grande polarização, e as propostas do Petro já sofreram uma série de manifestações contra. Já o Chile elegeu Gabriel Boric, de apenas 36 anos. Ex-líder estudantil, Boric chegou ao poder por meio de uma frente ampla e é criticado por parte da esquerda por ter adotado um discurso mais moderado e mais alinhado ao centro. Logo no começo de seu mandato, Boric tentou emplacar uma nova constituição, que seria uma das constituições mais avançadas de todo o mundo. A gente tem um Reels no nosso Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto, explicando alguns detalhes desse projeto. Mas já te adianto aqui, o governo chegou a fazer um plebiscito, mas foi rejeitado pela população. Ao contrário do Chile, o Peru já foi mais à esquerda com a eleição de Pedro Castillo. Ele venceu contra a candidata de direita Keiko Fujimori, filha mais velha de Alberto Fujimori, que enfrenta uma sentença de 25 anos de prisão por corrupção e crimes contra os direitos humanos. Em pouco mais de 1 ano e meio, o Castillo já enfrentou 2 tentativas de impeachment e é investigado por 6 acusações de crimes de corrupção. No dia 5 de novembro, os peruanos saíram às ruas pedindo pela renúncia de Castillo. Por mais que a América Latina esteja com vários governos de esquerda espalhados por aí, é importante frisar que o negócio não está decidido não, e as eleições do Brasil são prova disso. A extrema-direita vem ganhando muita força ao redor do mundo e discursos como o do Vox, de Trump e muitos outros líderes têm ecoado por aí. Aqui no Papo de Inter, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal para falar o que vai acontecer no futuro. Mas uma coisa é certa, a gente vai ficar de olho e vai contar para vocês tudo o que for acontecendo. A
gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e tenham curtido ouvir um pouquinho da voz da Andressa diretamente da Espanha. Lembrando aqui que é a nossa primeira cobertura internacional do Papo de Inter, então esse episódio é muito especial pra gente. Lembrando também que esse é o foco do podcast, né? Um dia a gente quer poder fazer isso em todos os nossos episódios, poder contar pra vocês tudo o que tá acontecendo ao redor do mundo, de repente estando nesses lugares. Então, pra você ajudar a gente a alcançar esse sonho, não esquece de apoiar a gente pela Orelo. A Orelo é uma plataforma de áudio que remunera os podcasters, então escuta esse episódio por lá, isso é muito importante você ouvir nossos episódios pela Orelo. E lá a gente também deixa disponível uma série de planos de apoio. Você pode entrar lá, ver o que te interessa, ver o que mais cabe aí no seu orçamento e dar uma ajudinha pra gente conseguir alcançar esse sonho de viajar mais, aprimorar esses episódios nossos em que a gente faz essas coberturas internacionais e contar pra vocês tudo o que vem acontecendo. E vocês podem ficar ligados que os próximos episódios serão em algum país aqui da América Latina, porque quem vai tirar férias sou eu, Betinha. E sempre acompanhem a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto lá no Instagram, e no @Papo de Inter no TikTok. Então fiquem ligados que a gente vai falar sobre a nossa próxima viagem por lá. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais!